família, mais um momento do projeto CEA em Casa. Durante a pandemia, continuamos com a nossa campanha de máscaras de criança, de adulto. É simples, é só entregar a sua doação aqui na nossa casa. Assim, iremos atender as pessoas necessitadas. Com você, Adriana Lins, com o tema O Companheiro. Olá, queridos amigos, mais uma vez estamos juntos e que Jesus nos abençoe em mais esse estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos estudar o tema O Companheiro, onde Emmanuel, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, nos traz uma reflexão belíssima sobre esse tema. Então vamos iniciar com a primeira frase que Emmanuel nos traz sobre a reflexão desse tema. Ele diz assim: em qualquer parte não pode o homem agir isoladamente, em se tratando da obra de Deus que se aperfeiçoa em todos os lugares. Então, Emmanuel já nos traz a questão do isolamento, né? Então, nós já compreendemos aqui que para alcançar o progresso, nós precisamos um dos outros, nós precisamos dos nossos irmãos de jornada, né, desta encarnação. E ele vem trazer essa questão do convívio social. E aí nós vamos entender que o isolamento, ele nos traz, não é, o endurecimento do coração em relação aos sentimentos. Porque com a falta de convívio social, não é, o homem ele vai perdendo esses valores, o desenvolvimento dos valores morais que o convívio na sociedade traz. Não é? Então é muito importante a convivência social. E nesse campo da convivência social, nós vamos desenvolvendo a educação do homem, não é? A educação em relação ao outro, não é? Em relação ao convívio, às dificuldades de convivência. E aí vai havendo toda uma educação que envolve hábitos, comportamentos e atitudes. E nesse convívio, né, o homem vai evoluindo, sempre com os seus irmãos. Né? E aí, Emmanuel continua dizendo assim: o Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. Então, essa reflexão que Emmanuel nos traz faz com que cada um de nós reflita como é o nosso relacionamento com Deus, como é o nosso relacionamento com o próximo e como isso reflete em nossa vida. E aí ele está dizendo, né, que a cooperação, né, é uma lei que rege a vida. E nós vamos, né, compreender isso na orientação de Jesus, quando Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus trouxe esse ensinamento, não é, essa cooperação, não é, está intrínseca, não é, nessa orientação de Jesus, no mandamento maior, não é, que Jesus diz, né, que toda a lei se encerra nesse mandamento. E aí nós vamos compreender, né, nós vamos ver por que Emmanuel escolheu esse tema, o companheiro. Quando ele diz o companheiro, ele está se referindo à parábola do credor incompassivo, que é aquele servo que tinha dívidas e o seu rei o perdoou, né? Liberou ele, né? de tudo que ele devia. Mas quando ele foi se afastando do seu senhor e em liberdade, ele encontrou um credor seu, alguém que devia a ele não fez o mesmo. Então, Emmanuel está tratando desse assunto aqui e ele cita, né, o capítulo 18, versículo 33,
de Mateus, que diz assim: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Não é? Então, como ele não teve a compaixão, ele recebeu a compaixão, mas ele não teve a compaixão com o seu irmão. Né? E aí, Emmanuel, né, nos diz, nós recebemos de Deus, né, todo o amor, nós recebemos de Deus todas as bênçãos da nossa vida, e como temos agido com tudo que recebemos e como temos agido em relação aos que nos acompanham na jornada, que são o companheiro. Quem é o meu companheiro, né? Senão o próximo, que divide a caminhada conosco a todo tempo. E continuando, Emmanuel diz assim: no recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. Então todos nós temos os nossos amores, os companheiros que nos fortalecem, que dividem as dores e as alegrias, que a cada etapa da nossa vida também cresce espiritualmente com essa convivência. Então, a partir da afinidade, do amor, da amizade, da fraternidade, nós temos esses companheiros que chamamos de nossos amores. Mas nessa caminhada também, né, temos os companheiros que nos trazem dificuldades, né? Mas continuando, Emmanuel diz assim: no fundo há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão. Então, olha a compaixão novamente aí, né? A compaixão sendo citada. Olhar para o seu irmão e ter compaixão, até com aquele que traz alguma dificuldade. E por que, não é? Emmanuel cita, não é, essa questão da dificuldade com os nossos companheiros? Sabemos que no convívio social, nos relacionamentos, sempre temos pessoas, encontramos irmãos que não temos tanta afinidade assim. Né? Então, até nos relacionamentos difíceis, há o crescimento espiritual. Porque através dessa convivência, através dessas dificuldades de relacionamento, existe um esforço, uma necessidade, não é? Que envolve os indivíduos. Para que tenha uma boa convivência, nós precisamos o quê? Da tolerância. Nós precisamos ter a tolerância com o nosso irmão. E aí, esse esforço, não é? A necessidade da tolerância e o esforço em adquirir a tolerância em relação ao nosso irmão faz com que cada um de nós comecemos a desenvolver esse crescimento espiritual, exatamente com aquele irmão que nos traz a dificuldade. Essa dificuldade que envolve uma impaciência, que envolve, às vezes, a aversão total, não é? Mas, de qualquer maneira, algo acontece em nós para que possamos desenvolver algo de bom para que a convivência seja possível. E aí há esse crescimento espiritual. Emmanuel continua, né, envolvendo esse tema, o companheiro. Ele diz assim: eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Então, nesse momento, nós podemos, né, recorrer a uma parábola de Jesus, que eu vou ler aqui rapidinho, que
fala, né, do fermento. Diz assim: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Lucas capítulo 13, versículo 20 a 21. Então, essa parábola do fermento, bem pequenininha, não é? Tem a ver com essa orientação que Emmanuel diz aqui: eleva os que te rodeiam. Por quê? O fermento, né, ele exemplifica o bem, ele exemplifica o que nós esperamos encontrar da comunhão com Deus. E aí, esse fermento é uma pequena parte que, dividida, o efeito dela é enorme. Então, essa parábola do fermento nos lembra essa comunhão com Deus, não é? Essa elevação que Emmanuel está nos aconselhando. Porque tudo que vem de Deus é abundante. Então, se cada um de nós buscarmos essa comunhão com Deus no nosso mundo íntimo, cada vez mais nós vamos ter esse fermento em nossa vida, que é essa abundância. E essa abundância ainda traz a fortaleza espiritual, porque nos remete à fé robusta, não é? Aquela fé que acredita, aquela fé que confia, aquela fé que sabe. Então é a resiliência, é a força. Então por isso a abundância, por isso o fermento, não é? Por isso uma pequena parte se torna enorme. Então, quando Emmanuel diz eleva os que te rodeiam, eleva partindo de você, partindo de dentro do seu mundo íntimo, aonde você estiver. Então, se eu estou no local do meu trabalho, se eu estou no meu lar, se eu estou no transporte público, se eu estou em um atendimento, em qualquer lugar, né, eu posso elevar os que me rodeiam, né? Mas isso vem de mim, vem dessa comunhão com Deus, né? Então essa abundância, ela vai cada vez mais atingindo os sentimentos, as atitudes, o pensamento e a visão em relação a tudo na vida, né? E aí tem uma frase no livro da Joana de Ângeles, Seja Feliz, que diz assim: tornando-se plenos, sobre essa comunhão com Deus, né? Ela diz assim: tornando-se plenos, edificadores da verdadeira fraternidade, que é o primeiro passo para a vivência em sociedade justa, portanto feliz. Então, quando nós buscamos edificar a verdadeira fraternidade, nós estamos promovendo, né, essa sociedade mais justa, porque o nosso olhar para o outro é sempre de empatia, é praticando o amor, né? Mas o amor que nós estamos ainda desenvolvendo, nós não conseguimos ainda, não é, agir com amor com tanta facilidade, é um exercício. E aí eu vou citar outro livro, né? O livro Calma, também do espírito do benfeitor Emmanuel, que fala, né, dos discípulos, como que os discípulos se tornaram cooperadores de Jesus. E diz assim: cooperadores não nascem feitos, nem Cristo esteve. Simão Pedro ganhou fortaleza depois da negação. Tomé adquiriu confiança em seguida aos sofrimentos da dúvida. Judas compreendeu as lições do Evangelho a preço de lágrimas. Paulo de Tarso foi recrutado ao serviço da Boa Nova num campo adverso, onde a crueldade pautava o cotidiano. Entretanto, Jesus a todos modelou com serenidade e amor, esculpindo em cada um a fidelidade até o sacrifício. Então, essa fidelidade que essa mensagem está passando aqui é justamente o que nós devemos cultivar
na nossa vida, no nosso dia a dia, na luta do dia a dia. Não é? E aí, Emmanuel continua e diz assim: observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Então, nessa luta, não é, edificando dentro de si esse sentimento de busca de fraternidade em relação aos nossos companheiros, sejam eles nossos companheiros que temos afinidades ou não é? Aqueles que trazem algum antagonismo às nossas ideias, aos nossos sentimentos, que possamos sempre enxergar a oportunidade de aprendizado nessa convivência. Né? E aí, continuando, né, lembrando que é fundamental entendermos que para desenvolvermos esse amor, para desenvolvermos essa compreensão, essa fraternidade, precisamos ter em mente que a busca pelo estreitamento, pela ligação com Deus é a nossa maior entrega nesse caminho. Porque é a partir desse estreitamento com os laços entre nós e Deus, entre nós e Jesus, é que nós conseguimos enxergar esse amor. Porque vamos praticando a tolerância, a compreensão, a indulgência, o perdão, praticando, né, essas atitudes, né, de amor, é que nós vamos desenvolvendo esse verdadeiro amor e que enxergamos em todos os nossos irmãos verdadeiramente, porque enxergamos Deus como nosso Pai maior, né? E aí, para terminar, falando dessa fidelidade em cooperarmos, né, com o Evangelho de Jesus em nossas vidas, eu vou terminar com uma mensagem que está no livro Vinha de Luz, capítulo 48. E ela diz assim: o Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda a construção no caminho evolutivo. Que Jesus envolva a cada um de nós, fortalecendo a nossa busca em desenvolvermos a fraternidade e esse amor ao próximo e nosso respeito e amor a Deus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Paz e bem.